Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o guia que o Senhor Jesus enviou para nos guiar em toda a verdade, venha iluminar o nosso entendimento para que essa meditação venha trazer frutos, não apenas frutos de bênçãos, mas frutos para que nós venhamos conservar a própria fé. Uma coisa é a pessoa ter fé para tomar posse de determinadas bênçãos de Deus. Outra coisa é a pessoa ter fé para manter-se na fé, independentemente da realização ou não dos seus sonhos. Então, nós vemos que a fé, nós falamos ontem sobre isso, quando a pessoa crê, quando ela tem certeza naquilo que Deus falou para ela, imediatamente ela coloca em prática, ela obedece. Então, nós falamos ontem que Abraão ouviu a voz de Deus que lhe falou: sai da tua terra, sai da tua terra. Primeiro, Deus lhe disse o que tinha que fazer. Abraão, sai daí. E Abraão estava numa posição muito cômoda, muito confortável, porque ele liderava a sua família, ele liderava um povo, muitos servos, ele era um homem rico. Ele tinha já a sua vida estabilizada lá em Harã. Mas Abraão tinha uma frustração que é não ter filhos. Então, quando Deus apareceu para ele, primeiro Deus lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Então, Deus mandou sair primeiro. Em seguida, Deus falou: farei de ti uma grande nação. Quer dizer, primeiro Deus deu a ele uma missão para sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. Depois, Deus lhe deu a promessa. Então, quando Deus dá a promessa, é óbvio que quem a recebe vai abraçá-la, vai querer tomar posse daquela promessa. E a pessoa, então, começa a praticar, a obedecer a palavra de Deus. Então, a Bíblia fala que pela fé, sendo chamado, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Então, focado na promessa de Deus, Abraão obedeceu. E ele aprendeu a viver nessa dependência de Deus, essa fé, essa esperança de um dia ser pai. Ele aprendeu com Deus, nas suas andanças, nas suas lutas, ele aprendeu a viver pela fé.
Agora, Abraão não tinha aprendido ainda a obedecer a Deus pelo amor. Não, ele aprendeu a obedecer pela fé. Ele usou a fé. O amor que ele teve para com Deus veio depois. Não veio na mesma hora. Não. Eu não creio assim. Eu creio que primeiro ele conheceu a Deus, teve as suas experiências com Deus, mas quando ele teve o filho, aí já estava com 100 anos, quando ele teve o filho, quer dizer, 25 anos depois de ter recebido a promessa, Deus cumpriu a sua palavra e lhe deu o filho. Quando ele teve o filho, Abraão já tinha tido um aprendizado do amor a Deus. Ele já tinha tido experiência do amor de Deus. Mas, quando Deus lhe pede que leve o seu filho lá no Monte Moriá para sacrificá-lo para Deus, aí ele tinha fé. Agora, o seu amor por Deus iria ser provado. Então, Abraão foi provado na sua fé, quando teve que sair lá de Harã, deixar sua terra, parentela, casa de seus pais, deixar tudo para trás e seguir pelo deserto, para um lugar que ele não sabia onde, nem via. E Deus foi dirigindo. Isso é viver pela fé. Agora, outra coisa é o amor de Abraão para com Deus, que ele só veio aprender depois de muitos anos. E quando o filho nasceu, então Deus não provou a fé de Abraão, provou o seu amor para com ele. Porque quando o garoto já estava grande, muito jovem, e crescendo e desenvolvendo, companheiro do pai, para tudo quanto ia, todo lugar que ele ia, o pai ia, o garoto ia com ele. Então, você imagina, minha amiga e meu amigo, você imagina um homem de 100 anos, com uma esposa de 90 anos, ter um filho. Sabe lá o que é ser pai com a idade de 100 anos? 100 anos. Ser pai de fato e de verdade. É claro que ele já tinha tido essa experiência com Ismael, mas não era filho do amor dele, era filho de uma mulher, digamos, uma barriga de aluguel. Mas, quando Isaac nasceu, então você pode imaginar o grau de apego que o casal teve para com essa criança. Então, Abraão aprendeu a amar a Deus. Primeiro ele aprendeu a fé, a andar pela fé, e vivenciou a fé durante muitos anos. Mas depois, Abraão aprendeu a amar a Deus. Quer dizer, Abraão viveu numa sintonia, numa comunhão com Deus, na base da fé e também do amor. Pela fé, ele conquistava, mas pelo amor,
ele tinha intimidade com Deus, ele tornou-se amigo de Deus. Isso é importante você ter em mente. Por quê? O que tem isso a ver comigo, bispo? Você pergunta. O que tem a ver com a minha situação? Eu estou vivenciando problemas, eu tenho dificuldades nisso, naquilo outro. E você diz que ama a Deus. Ou você realmente pensa que ama a Deus. Porque eu vejo, eu entendo, eu tenho essa percepção, eu tenho essa crença, essa fé de que muitas pessoas dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, infelizmente, têm conquistado bênçãos do tipo de Abraão, têm tido fé para tomar posse da terra prometida, de ter filhos, mas não têm tido fé para abrir mão dos seus amores, do seu primeiro amor aqui na terra. Então essas pessoas, elas ficam travadas na sua fé. Por quê? Porque o coração está apegado a uma outra pessoa, a um filho, uma filha, ao marido, à noiva, ao noivo, ao namorado, a casa, a sua reputação, o seu nome, o seu dinheiro, suas posses. Então, enquanto a pessoa tiver apegada a qualquer coisa ou pessoa aqui na terra, ela não vai receber o batismo com o Espírito Santo. Não vai. Essa é a realidade. Por quê, bispo? Por que a gente não vai receber? Porque foi Jesus quem falou. Olha só, presta atenção no que Jesus fala. Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, quer dizer, a minha palavra, eu os guarda, pratica, obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Jesus não está falando aqui de fé, não, ele está falando de amor. Esse é o que me ama. E aquele que me ama, olha só, minha amiga e meu amigo, aquele que me ama será amado de meu Pai. Será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, o que é essa manifestação que Jesus promete para manifestar-se às pessoas que o amam? O que é essa manifestação? É o batismo com o Espírito Santo. É isso aí. É o selo de Deus. Isso aqui é magnífico. Ele diz mais: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como que isso acontece? O que é isso aí? Se isso não acontecer com você, amiga e amigo, se Deus não fizer morada em você, toda a sua fé, todas as suas conquistas, todas as bênçãos que você receber neste mundo, não vão ter nenhum sentido. Porque isso vai provar
que o seu amor ainda não é total para com Deus. Você o ama pelo que ele fez na sua vida, pelas bênçãos, mas não é aquele amor desinteresseiro, aquele amor puro, verdadeiro, sincero, transparente. Porque quem ama a Deus de verdade tem o direito de receber o seu Espírito. Jesus disse: meu Pai e eu viremos e faremos nele morada. Morada. Você, às vezes, tem fé para tomar posse das coisas desse mundo, mas não tem fé para amar a Deus sobre todas as coisas. E isso pesa, isso atrapalha, impede você de receber o Espírito Santo. Primeiro, Abraão conheceu a fé, manifestou a fé, conquistou pela fé. Ele era a própria bênção por causa da fé. Ele obedecia a Deus. Mas o amor dele por Deus veio mais tarde. E foi provado esse amor. Deus provou o amor de Abraão quando lhe pediu o seu filho para ser sacrificado para ele. É isso mesmo. Quando Deus disse para Abraão: olha, Abraão, toma o teu filho e vai para a terra. Aí manda ele ir lá no capítulo 22 de Gênesis, você vai ler esse texto magnífico que faz você compreender bem o que significa amar, o amor que Deus requer de cada um de nós. E ele prova esse amor. Ele prova esse amor. Foi o que aconteceu com Abraão. Diz o texto que aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão. Provou em quê? Provou no seu amor. E disse-lhe: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque. Deus é bem específico. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Abraão se levantou pela madrugada, arrumou o seu jumento, tomou 2 servos e tomou o garoto e foi para este lugar. Caminhada de 3 dias. Quer dizer, Abraão teve fé para deixar sua casa, sua terra, sua parentela, casa de seus pais, deixar tudo para trás. Mas agora Deus pede a Abraão para que ele tenha fé para sacrificar o seu filho para ele, Deus. E essa fé foi acompanhada de amor. Essa fé é que faz trazer o Espírito Santo até nós. Você abrir mão da pessoa que você mais ama. Porque imagine o amor de Abraão por aquele garoto. Você pode imaginar? É inimaginável.
Mas Deus provou, estava provando Abraão. Nós já sabemos da história, mas Abraão não sabia da história. Ele não sabia. Ele ia lá para sacrificar mesmo o garoto. Sacrificar mesmo o seu tesouro mais precioso aqui na terra, o seu filho. E isso Abraão provou para Deus o seu amor para com ele, para com Deus. Não provou a sua fé simplesmente, mas o seu amor. A sua fé, seu amor. A fé ele já tinha provado, mas o amor, não. E Deus pediu a Abraão, o filho dele, justamente para deixar claro para a humanidade que, da mesma forma como Abraão manifestou esse amor puro, verdadeiro, sacrificial para com Deus, Deus também requer de cada um de nós esse mesmo amor. Porque foi este amor, foi com este tipo de amor que ele enviou Jesus ao mundo para nos salvar. Ele também deu o único filho para poder nos salvar. Então, aqui nós conferimos, nós entendemos que não basta você manifestar uma fé para conquistar os benefícios de Deus, as bênçãos de Deus. Você tem que ter fé para manifestar o seu amor para com Ele. E é esse amor que Ele sempre prova a gente. Ele quer esse amor total para Ele. Foi o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a sua alma. Ele é o primeiro, ele tem que ser o primeiro. Não pode ter ninguém, nada, absolutamente nada. Então, esse é o tipo de amor que Jesus fala lá em João 14. João 14, você pode ler. Leia João 14, 21 a 24. Você vai ver. Você vai ver o amor que Deus quer. Porque é fácil, quer dizer, fácil. Não digo que seja tão fácil assim, mas é mais simples você ter fé quando você está com o coração cheio de sede, vontade, cobiça para tomar posse de alguma coisa, de alguma bênção pontual. Então você tem fé, você é encorajado pela fé, aquela coragem de tomar atitude, até fazer uma oferta que você não faria. Mas colocar o filho da velhice, o único filho, garoto, no altar, e você mesmo, claro que você não vai, Deus não estava querendo o sangue de Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Então ele viu que Abraão verdadeiramente o amava. Quer dizer, Deus já sabia que Abraão o amava, não precisava fazer essa prova, mas Deus quis deixar isso registrado na história como exemplo
para todos nós, para mim e para você. Então, eu entendo que esta é a razão do porquê muitas pessoas estão há muitos anos na igreja, já fizeram das tripas coração para receber o Espírito Santo, mas não receberam ainda. Já vieram pela madrugada, já participaram do jejum, ou melhor, da vigília de pijama, enfim, já fizeram tudo, mesmo ainda não recebi. O que está me atrapalhando? Você não sabe o que está atrapalhando. É porque você está acostumado a tomar posse das bênçãos de Deus pela fé, e você toma atitude, você tem coragem de agir a sua fé. Mas você ainda não abriu mão do seu primeiro amor aqui neste mundo. Eu não sei qual é o primeiro amor seu. Eu não sei. Mas, com certeza, se você não entregou o seu primeiro amor, não sacrificou o seu primeiro amor pelo amor de Deus, você não vai receber ou não recebeu o Espírito Santo. Não recebeu e nem vai receber enquanto não abrir mão do seu primeiro amor aqui neste mundo. Não há como. É o que Jesus fala. Aquele que tem os meus mandamentos, e você tem os mandamentos de Deus há quantos anos? Quantos anos você serve a Deus? Talvez você seja até obreiro, pastor, bispo, esposa de pastor, esposa de bispo. Talvez você seja um alto oficial dentro da igreja. Mas você tomou posse dessa posição pela vontade de Deus, obviamente, mas pela fé. Mas você não deixou o seu primeiro amor, você não sacrificou o seu primeiro amor, você sacrificou ofertas, sacrificou horas, orando, jejuns, mas não sacrificou o seu primeiro amor. Então, talvez você esteja até enganado por um espírito enganador, porque você está enganando a si mesma, achando que já entregou o seu primeiro amor, já sacrificou o seu Isaac, e não sacrificou. E por isso, Jesus disse: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, se a pessoa não guarda a palavra de Deus, como que ela pode receber o Espírito da palavra? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Como que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm sobre uma pessoa que tem o seu amor a Deus com reserva? Você abriria a mão da sua filha, do seu filho? Você abriria a mão da pessoa que você mais ama neste mundo para colocar Jesus em primeiro lugar? Eu lembro que a minha mãe, eu já falei isso várias vezes, mas vale a pena aqui repetir. A mamãe era minha, enfim, era o meu tudo, porque a mamãe é aquilo, né? Pau para toda a obra. A mamãe fazia tudo por nós. O papai trabalhava, trazia o pão nosso de cada dia para casa. Mas a mamãe é quem cuidava da gente. A mamãe é quem cuidava. Então, a gente tinha assim, um apego muito grande, todos nós, 7 filhos, tinham um apego muito grande com a mamãe. Então, quando eu abracei a causa, a fé,
eu tive que colocá-la em segundo plano. E quando eu me casei, eu tive que colocá-la em terceiro plano, porque em segundo seria a Esther. E assim, amiga e amigo, assim é a vida. Quando a pessoa ama a Deus, ela não tem ninguém como primeiro lugar no seu coração. Deus é o primeiro. Amanhã nós vamos falar mais a esse respeito, porque eu creio que isso vai tirar as dúvidas que muitas pessoas fazem e me perguntam, bispo, por que eu não recebi? Eu falei, o que eu posso fazer? Eu não sei. Eu não sei o que está dentro do coração das pessoas. Eu não sei quais são as suas dúvidas. Não, a minha dúvida é essa. Eu ainda não recebi o Espírito Santo, já fiz isso, já fiz aquilo. Você já fez das tripas coração. Mas o primeiro mandamento você não fez, que é amar a Deus de verdade. E quando a gente ama a Deus em primeiro lugar, a gente entrega tudo. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós pretendemos ser ou ter, é entregue na mão dele. Tudo, 100%. Não ficamos com reserva nenhuma, é tudo para ele. Então, aí sim. Foi isso que Deus fez com Abraão, ele provou o amor de Abraão. E Abraão veio aprender a amar a Deus com o tempo. Primeiro ele teve fé, ele aprendeu a viver pela fé com Deus. Mas o amor a Deus veio, eu creio, veio depois, bem depois. E talvez seja essa a sua situação. Você teve fé, tem tido fé para tomar posse das bênçãos, mas o Espírito Santo, que é o principal, que é a bênção das bênçãos, ainda não teve. Pense nisso. Amanhã a gente está aqui de volta para falar sobre esse assunto. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.